Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um R-Resenha. E sim, nós voltamos, pai. E para deixar a energia lá em cima, aquela dupla de três, sem comentários, sejam bem-vindos. Salve, galera! Aê, agora vai, pela terceira vez. Pela terceira tentativa. quinta vez. Para quem tá vendo isso aqui, acho que é a primeira, não. O nosso convidado já estava com o som picotando. Na mesma gravação, o cara que é o host da bagaça não clicou para gravar. Na Exatamente. terceira tentativa, o mesmo idiota não colocou para gravar. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Energia lá em cima. Estamos aqui. E para participar dessa palhaçada que espero que esteja dando certo, porque agora tá, porque eu tô vendo que tá gravando. Ele, André Ranieri, que nos representa na beira do gramado. Seja bem-vindo, André. Olá. Fala, pessoal. Valeu, Kleber, Patrick, Ramon. Eu ia zoar aqui, eu ia ficar falando sem sair som, né? Mas aí eu achei que ia ser muita brincada. Cara, pode zoar. Nós somos totalmente quinta série, total, cara. Exatamente. E, cara, a gente só tem a agradecer, porque é a terceira vez que a gente está tentando fazer o início dessa bagaça. Exatamente. Agora deu certo. Não é possível que ele esteja gravando. Senão a gente reclama com o dono dessa bagaça que vendeu para nós aí. Mas valeu pelo convite aí. Eu sei que a responsabilidade é grande, né? O Marcelo Lima já participou, o Luiz de Paula já participou, e principalmente o palhaço amendoim, né? Que também é uma responsa. Palhaço amendoim. Palhaço menos engraçado, vocês falaram? É o palhaço mais engraçado, o palhaço mais sem graça do Brasil. Tá? E, Ranieri, só para te ambientar, a gente é tudo quinta série, né? Uns trintão com mentalidade de 12, tá? E amor esportivo de 80. Todos nós somos apaixonados por futebol. Uns são meio burros, outros é o Ramon. Tá tudo certo. Não tire nem põe nada. E, cara, a gente quer saber, quando você era um Andrezinho, pequenininho, eu já sei um pouquinho, mas eu gostaria que você compartilhasse conosco e com a galera que vai estar curtindo logo esse vídeo, que é gravado sim, a gente não faz ao vivo porque vocês não mandam em nós, tá? É assim que vai ser. Eu queria entender, o Andrezinho, quando era pequenininho, o que ele sonhava? Era ser jogador? Era ser jornalista? Era vender jornal? O que você planejava para sua vida? Então, quando eu era assim, adolescente, né, que você começa a pensar mais seriamente, o que eu vou fazer, né, quando eu ficar adulto, eu tinha duas possibilidades, assim, que eu considerava mais. Uma era educação física, fazer educação física, porque eu sempre gostei de esporte. Então, assim, joguei bastante futebol, mas nunca num nível de pensar em me profissionalizar. Mas eu sempre lutei, então eu fiz judô desde os 6 anos até os 13, aí dos 13 até os 20 eu fiz jiu-jitsu. Então, assim, ou eu ia fazer educação física, ou eu ia fazer jornalismo, por causa do futebol, né? Eu era fissurado por futebol, desde moleque, assim, sei lá, que eu me lembro por gente, 10 anos, eu assistia, não era que nem hoje, né, que tem 500 streamings, eu assistia, sei lá, Rede Vida, passava a Série C do Paulista, Série A3, e eu ficava assistindo, assim. Passava um também, mas assim, passavam uns jogos bem aleatórios, né, eu lembro. Sim. Então... Era o Campeonato Paulista, Série A1, A2, A3, B1. Cara, isso. Era bem o que passava mesmo. E aí eu falei, eu gostava muito, né, de jogar futebol e de assistir futebol. Então eu considerava, e como minha família tem uma banca de jornal embaixo, né, para quem não sabe, o prédio da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, fica na Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. E a minha família tem uma banca ali que chama Jovem Banca por causa da Jovem Pan. Então eu cresci também, eu ia lá sempre, moleque, imagina, ia lá para pegar revista, doce, ficava o dia inteiro lá enchendo o saco, criança, e aí eu cresci nesse ambiente de ouvir muito rádio, e então assim, foi até o canal, né, porque minha avó, que agora mora em Itu, já se aposentou, mas ela que falou com o Flávio Prado, que trabalha na Jovem Pan, lá atrás, falou assim, Flávio, meu neto tá fazendo jornalismo, se um dia pintar um estágio aí na Pan, me avisa para ele mandar um currículo. E aí o Flávio me chamou prontamente para participar do Mundo da Bola, que é um programa que tinha de sábado. E era um programa assim que a produção do Jovem Pan no Mundo da Bola era feita por molecada. Não ganhava nada, mas você ia lá e você tinha o contato, você aprendia,
roteirizar, coordenar. Sim. Bem legal. E você gravava boletim. E depois de um tempo, ia pro ar. Então você se ouvia Puta, que no ar, legal. na Jovem Pan, né? Você não era contratado à Jovem Pan, mas você se Uhum. ouvia no ar na Jovem Pan. Então era uma sensação enorme, né? Imagina, para um estudante de jornalismo. Então foi assim que eu comecei, né? Mas eram essas duas alternativas. Ou eu ia para educação física, e aí seria professor, sei lá, talvez de jiu-jitsu, de judô, de, sei lá, funcional, musculação, ou eu iria para esse lado do jornalismo mesmo. E Boa. você nunca pensou em fazer moda, estilismo, nada assim? Sempre foi voltado para isso, esporte, jornalismo? Não passou pela sua cabeça que o Ramon, ele é um grande vendedor, mas já passou pela cabeça dele aí trabalhar pelas esquinas de São Paulo, cara. Então, então virar totalmente o norte da sua vida acaba acontecendo. Aí tá aqui o Ramon, que é um grande vendedor, mas... Então, você sabe que assim, eu acho da hora a moda mesmo. O meu primo, ele trabalhou na Cavaleira, que é uma baita loja, assim, tem, as roupas da Cavaleira são muito legais e são, tipo, super caras também, né? E eu lembro que uma época ele conseguia 40% de desconto pra mim e ainda assim tava caro, mas eu comprei umas roupas na Cavaleira. E aí eu comecei, e aí assim, se vestir bem é muito caro. Aí chegou uma hora que eu desisti. Eu falei, vou comprar essas camisetas de 15 conto, 20 conto mesmo, porque não dá, não tem como. Não dá, Você cara. ter uma calça de marca, uma camisa de marca, cinto de marca, tênis, não dá. Você tem que gastar, tem que investir demais. Aí eu desisti, mas eu gosto, eu acho legal, assim. Ele manja muito de moda. Mas eu nunca pensei, né, no meio do jornalismo, eventualmente falar de entretenimento, moda. Eu trabalhei em assessoria de imprensa, né, do jornalismo, assim, eu estava indo, na verdade, para assessoria de imprensa. Eu não ia. O que fez com que eu fosse pro esporte foi muito do acaso também. Porque o que aconteceu? Eu trabalhei com o Flávio por 4 anos. Só que em 2012 eu fui fazer um intercâmbio. Eu já tinha acabado a faculdade há 2 anos, eu trabalhei, assim, sei lá, uns 4 anos, juntei dinheiro e falei, eu vou fazer um intercâmbio para aprender inglês. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 11 meses lá, e quando eu voltei para a mesma assessoria que eu tinha trabalhado antes de ir para o intercâmbio. Que legal. Só que eu não voltei para o mundo da bola. Eu falei, já foi, eu não vou conseguir trabalhar, é muito difícil, o meio do esporte é muito fechado. Eu tinha desistido. E aí tinha um cliente dessa assessoria que chamava Arup, que era uma empresa de arquitetura que fez o Ninho do Pássaro, o estádio do Shakhtar Donetsk, alguns estádios na Itália. Eu falei assim, uma pauta pro Flávio, né? Para mim é bom, porque eu tenho cliente, vou vender, entre aspas, né? Oferecer uma pauta pro Flávio e para ele é bom, que ele tem um programa de domingo. E aí eu liguei para ele topou a pauta, então eu falei, vou colocar um porta-voz, né, da empresa para te dar entrevista. E aí depois eu fui tomar banho, quando eu voltei, minha avó me avisou, minha avó ou meu tio, eu não lembro exatamente, eles me avisaram, o Flávio te ligou. Porque eu não lembro se eu tinha celular na época, então eu acho que eu já tinha. Não, já tinha. Aí tinha uma ligação perdida no meu celular, foi isso. E aí o Flávio falou assim, André, você quer trabalhar aqui na PAN, com futebol? Eu falei, eu quero, mas como assim? Ele falou, vai abrir uma vaga de produtor. Por que você não vem fazer o teste aqui? Ele falou assim, é para produzir o Pique da PAN, que é um programa que não existe mais também, que era à noite, né, todo dia, e ele falou, é muito mais fácil produzir o Pique da PAN do que era produzir o Jovem Pan no Mundo da Bola, que era um programa de 4 horas e meia, e que entrava um montão de gente, tinha um montão de quadro. Eu falei, beleza. Eu fiz o teste de 15 dias para o chefe do departamento na época, o Vanderlei Nogueira, para ele me conhecer. Aí fui aprovado, e eu comecei no dia 2 de janeiro de 2014. Foi assim, meu, no acaso, se eu não tivesse ligado pro Flávio, eu nunca teria ido para o meio esportivo, porque ele já tinha tentado 2 pessoas antes de mim, e elas não puderam por razões distintas, né? Inclusive são 2 pessoas que eu conheço e são profissionais assim muito bons. Um saiu do jornalismo, o outro estava indo para a Globo, né, como produtor na época, então acabou não topando. E ele só lembrou de mim porque eu liguei. Se eu não tivesse ligado, ele não lembraria, né? Porque imagina, tanta coisa na cabeça que ele provavelmente não lembraria. Então foi na sorte também, assim, que eu consegui essa chance. Mas já pensou se o Flávio Prado liga para você? Então, tem um negocinho para você fazer aqui e você não atende, cara. Imagina isso. Não, eu não atendi, na verdade, assim, porque eu vi ele ligou no meu celular e ligou em casa.
Uhum. E aí em casa, minha avó, porque naquela época as pessoas atendiam o telefone em casa, hoje em dia isso não existe mais, Não né? existe mais. Isso já era. 2012. E aí a minha avó me avisou e eu vi a ligação perdida. Eu veria, de qualquer forma, a ligação perdida eu retornaria para ele. Mas eu Sim. lembro o meu desespero, assim, retornando. Porque eu falei, meu, aconteceu alguma coisa. E aí ele falou isso. Aí foi bem legal, porque no fim eu já tinha meio que desistido e aí consegui, né, voltar para esse objetivo, esse sonho, né, de criança de ser jornalista esportivo e principalmente repórter de campo de rádio, que é o que eu, depois de 2 anos, 2014, depois de 2 anos, foi que eu comecei a fazer reportagem de campo. Dentro Pô, das suas produções do esporte, André, você chegou a fazer alguma parte de news? De jornalismo? Notícias Cheguei, mesmo? sabe por quê? Eu fui tão pé quente que quando eu entrei na PAN, 3 meses depois, o Pique da PAN, que era um programa que tinha 30 anos, ele acabou. Você Ele conseguiu acabou. falir. Acabou. Eu trabalhei uma semana, sei lá, 2 semanas no Pique da PAN, e aí acabou, e aí o pessoal não sabia o que fazer comigo, tinha acabado de contratar, né? Vai mandar embora. E aí eles me Vamos colocar colocaram. esse cara aonde? Aí eles me colocaram para fazer a produção do Pan News, que era um programa de jornalismo de 2 horas que entrou no lugar do Pique da Pan. Então eu fazia essa produção do Pan News e no final de semana e no meio de semana, quando tinha jogo, também eu ajudava na produção dos jogos, né? E coordenação também. Da hora. E nesse período não te chamaram de Rafinha Bastos, nada assim, porque o cara onde vai ele acaba com o programa, né? Porque Não. chegou o programa, acabou, cara. 30 anos de programa, acabou. Não, E uma foi noite... incrível, assim, e, tipo. E não só eu acabei com o programa, como um monte de gente do esporte começou a ser demitida e os caras começaram a me zoar, né? Que a culpa era minha, porque eu entrei, só que era a Jovem Pan mudando a mentalidade dela e começou a, tipo, renovar a equipe, porque o seu Tuta se aposentou e aí o presidente passou a ser o Tutinha, e o Tutinha mudou todo mundo, a redação inteira ele estava mudando. Ainda tem alguns remanescentes, né? Mas, de repente, o esporte, por exemplo, começou um monte de gente a sair. Um monte de gente. E aí os caras zoavam, né? Que, você tá derrubando a galera. Eu falei, meu, acabei de chegar, eu sou produtor do negócio aqui. Não sei nem falar no microfone ainda. Não, mas imagina, você chegou e o programa mais antigo, um dos mais antigos, assim, acabou. A culpa é sua, não queria falar. Você falou que fez um tempo lá nos Estados Unidos, lá chegou a mexer alguma coisa com esporte, alguma coisa assim? Ou não, eu focadão nos estudos mesmo? Fui, porque assim, eu não tinha muita base de inglês, né? Eu não falava quase nada, assim. Eu estudei, na verdade, eu fiz tipo o WhatsApp, eu não sei nem se existe ainda o WhatsApp, eu acho que faliu. Não sei se tem algumas unidades ainda, mas eu fiz na época que tinha um monte de unidade. O WhatsApp acho que não faliu, não, que até daquele Flávio lá, o dono do. Do Orlando City. Do Orlando City, isso. Mas tinha um monte. Hoje em dia é difícil de achar. Eu lembro que naquela época que eu fiz, sei lá, 2010, eu fiz 1 ano, 2 anos. Eu lembro que tinha um monte de unidade. E, inclusive, a que eu fiz fechou ali em São Judas, né? Que é a zona sul de São Paulo. E aí eu aprendi, tipo, sei lá, um pouco de vocabulário, mas eu cheguei nos Estados Unidos sem conseguir falar nada, né? Passei um aperto até no início. Então eu falei, eu vou focado em aprender inglês. Aí eu fiquei 11 meses lá e aprendi, né? Você acaba aprendendo depois de um tempo. Da hora. Tem um negócio que também eu achei bastante interessante. Eu queria perguntar para você. As rádios tradicionais continuam com as rádios, mas estão virando web rádios. Tanto lá a Jovem Pan, um tempo atrás aí, quanto a Energia 97 agora também fazendo as suas transmissões do web. Muda muita coisa para vocês, assim? Não, no começo, por exemplo, na Jovem Pan, quando ela teve essa transição, né, da rádio com imagem, né, acho que era o logo, o slogan que eles usavam, eles começaram uma época assim, quando você tá no rádio, você pega o microfone, aí você tá olhando pro teto, você fala, não sei o quê, nananana, você não fica olhando para um ponto fixo, né? E aí eles, depois de um tempo, começaram a exigir, assim, ó, você tem que olhar para a câmera, assim, não precisa ficar olhando o tempo todo estático, mas você também não fica coçando o ouvido, né? Então tem que tem que ter uma certa postura ali. Então no começo é meio assim, porque você tá tão acostumado a não ter imagem que você, tipo, sabe, chega na casa e põe o pé na mesa quase, digamos assim, exagerando. Mas basicamente foi isso, assim. De resto, como
O rádio, ele é uma escola muito boa, porque é principalmente o esporte, o jornalismo hard news também. Mas no esporte não tem como roteirizar, você tem que improvisar. Você tem que falar o que está na sua cabeça. No máximo você pega um papel, que é o que eu faço, coloco a escalação, algumas informações-chave e vou falando, assim, é tudo da cabeça praticamente. Então, quando vem a televisão e não tem o TV, a imagem, e não tem o TP, né, o teleprompter, então você não sente tanta falta, né, de alguma coisa para você ler e tal. Então foi natural, né, para mim foi bem natural. Eu não senti tanto essa mudança e no fim foi bom, né, que você aprende também a lidar um pouco com a câmera, perder um pouco da vergonha, né, em relação à câmera, porque é louco isso, o rádio, tem muito radialista que é tímido, porque quando você fala no rádio, você não está falando para 100 mil pessoas, você não tem essa dimensão, você está falando para quem está no estúdio, na sua volta só. Então, é diferente, às vezes o cara consegue falar no rádio para 100 mil pessoas ao mesmo tempo, mas não consegue falar numa palestra para, sei lá, 30 pessoas, porque as pessoas estão ali, ele está vendo, né? Então tem isso, aí você vai perdendo o medo de errar, vergonha, etc. No começo, no rádio, você dá uma engasgada, você não dorme à noite. Você fala, nossa, eu engasguei, eu gaguejei. Aí depois de um tempo, você vai que você nem lembra que você gaguejou, né? Então você vai ganhando um pouquinho de confiança também, né? Com o passar do tempo. Ou esquece de colocar para gravar também, né? Ou esquece para colocar. Não. Isso vai me tirar o sono. Não, aí também não dá, né? Não, mas o bacana já, porque agora, por exemplo, vocês falam no rádio lá, mas tem transmissões de vocês lá que paga 30 mil, 40, dependendo do jogo lá, 50 mil. Aí fica naquela sua mente que, nossa, tem 50 mil pessoas me ouvindo, alguma coisa assim? Ou do pessoal mesmo também? Não mais, para mim não mais. Né? Eu lembro que teve uma transmissão, acho que do Corinthians, eu não lembro, assim, quando a Jovem Pan começou a fazer com imagem, que foram 80 mil simultâneos, assim. Aí foi um negócio muito grandioso, assim. E aí eu lembro que depois, conforme eles iam falando, né, você fica assim, caramba, 80 mil pessoas só no YouTube, fora o rádio, que tem, sei lá, 120 mil por minuto, dependendo do jogo, ou mais. E agora na Energia, há pouco tempo, né, teve o confronto entre São Paulo e Ceará, que até o São Paulo passou nos pênaltis, né, no segundo jogo lá no Castelão. O Fernandão estava narrando, o Marcão estava no comentário e eu estava na reportagem. Na hora dos pênaltis, teve um pico de 102 mil pessoas assistindo simultaneamente. Depois, nas visualizações totais, deu 1 milhão 100 e alguma coisa. Quase 1 milhão e 200 mil pessoas que passaram por lá. Né? Se você pegar esse número e dividir, eu não lembro exatamente, né? Eu tô com o celular e não consigo ver agora, mas, por exemplo, um ponto na televisão, eu acho que são, sei lá, 30 mil TVs. Alguma coisa assim, em São Paulo, ou 15 mil, ou 20 mil, não lembro. Então, se você dividir isso aí, é como se você tivesse, naquele momento, sei lá, com 3, 4, 5 pontos numa televisão. Né? É meio surreal isso. Exatamente. Nossa, é bom demais. E vou te falar uma experiência minha, tá? Eu sou palmeirense e assisto, coloco lá quando tá passando o jogo, em qualquer lugar, qualquer streaming, vou lá, venho aqui no meu computador, abro a tela e coloco lá na Energia 97 e tento equalizar a narração exatamente. Vou te confessar que eu não consigo mais assistir jogo sem a narração. Cara, tem um monte de gente que fala isso. De verdade, tem um montão de gente que fala isso, que não consegue mais assistir a TV porque eu vou fazer isso um dia em casa, assim, pegar uma transmissão que eu não estiver trabalhando e vou fazer essa sincronia, porque deve ser bom mesmo, assim, a vibe da transmissão da Energia. Assim, na Jovem Pan eu gostava muito também. Então eu trabalhei com o Nilson César, eu trabalhei com o Márcio Espímpolo, eu trabalhei com o Mauro Betting, com o Flávio Prado. Tipo, é uma galera, o Quartarolo. Então é uma galera que é muito boa e que também tem senso de humor. O Espímpolo saiu da Pan há pouco tempo, mas ele é super engraçado. O Quartarolo é super ácido, o Nilson é engraçado. Então, o Mauro também é uma figuraça. Então, eram transmissões que eram leves também, que tinha aquela pegada tradicional, né, que é a da Jovem Pan, mas eram leves. E a Energia
não é zoeira, só zoeira. Tipo, é uma galera que é boa tecnicamente. Você pode ver todas as equipes da Energia, do ponto de vista técnico, elas são muito boas. Todas as equipes. Só que a galera tem essa veia do humor. Então fica muito legal, assim, de trabalhar. É que eu trabalho mais nas transmissões do Corinthians e do São Paulo. Então, você pega entrosamento, né? Eu peguei já com o Fernandão, com o Marcão, e com o De Paula, Lelê e o... De Paula, Lelê e o Mano. Então, você vai pegando entrosamento, você faz as brincadeiras, você já sabe como rolar a bola para fazer a zoeira, etc. Então é legal, assim, é uma transmissão muito legal de participar, e aí eu tenho certeza que, tipo, de ouvir também é muito boa. Quando eu escuto as outras transmissões, eu me divirto bastante também. A pegada que eles fizeram é muito show de bola. Não, e teve um negócio que eu falei, meu, incrível. Eu assisti um jogo do Palmeiras e São Paulo. Meu, o cara tava um completando a frase do outro ali, já parece que era uma narração só, tava naquele toque fino, sabe? No fino da bola, ou no Esse fino aí, do né? microfone. Isso aí, ó, é a primeira vez que a Energia ela faz isso, né? No clássico, ela pega dois narradores. Então, por exemplo, vai ter agora eu não sei quando o pessoal vai estar ouvindo, mas, por exemplo, tem um jogo, né, daqui a alguns dias entre Santos e São Paulo. Então tem o narrador, o Cadu, que é o narrador do Santos, e o Fernando Camargo, que é o narrador do São Paulo. A bola, quando tá com um jogador do São Paulo, é o Fernando que tá narrando. Se o cara do Santos rouba a bola, o Cadu começa a narrar. E aí, quando tem um lance pro São Paulo, no ataque, o Fernando me aciona. Quando tem um lance no ataque do Santos, o Cadu aciona o repórter do Santos, no caso, o Quintino. Então, quando eu fui fazer a primeira vez isso, eu falei, nossa, vai dar muito errado. Não tem como dar certo, né? Eu acho que o clássico que eu fiz foi Palmeiras e São Paulo. O primeiro que eu fiz na Energia foi no estúdio, porque ainda não estava liberado o estádio tal para ir trabalhar. E aí eu falei, nossa, vai dar muito errado. Quando começou e que eu vi que flui muito bem, eu falei, nossa, que sensacional, que sacada que eles tiveram. E dá muito certo, fica muito legal. Cara, e você? Eu, na verdade, vou mudar completamente do assunto, velho. E não é sacanagem. Você foi setorista, né, por um bom tempo. E eu sinto, na grande maioria dos setoristas, que eles têm por obrigação falar bem do time. Alguns conseguem relatar algumas cutucadas, aconteceu, fulano de tal falou mal de fulano de tal. Cara, por que tem que ter essa energia? Eu vou perguntar para você, como um curioso, para uma pessoa que já foi setorista. Por que a grande maioria age dessa forma? O medo de falar o que de fato está acontecendo no clube que ele está cobrindo. Cara, eu acho assim, a gente está vivendo uma era onde as pessoas querem ser muito importantes, né? Então, por exemplo, o jornalista ele já sai da faculdade não preocupado em ser um bom jornalista, ele sai preocupado em ser famoso, porque agora o jornalista é famoso, né? Principalmente o jornalista esportivo. Ele quer ser um influencer. Então, o que acontece? Para você ter engajamento nas redes sociais, o algoritmo ele faz com que ou você fale o que as pessoas querem ouvir, ou que você fale o que as pessoas não querem ouvir. Então, o cara, ou ele ganha engajamento sendo um puta do contra, um cara do contra, que é tudo do contra, ou falando o que o torcedor está a fim de ouvir naquele momento. É assim que ele vai conseguir engajamento. Então, isso desestimula o jornalista a ter um senso crítico. E ir contra a manada, por exemplo, quando ele acha que ele tem que ir contra a multidão. Entendeu? Então, os jornalistas, na minha visão, eles estão tão preocupados, não todos, claro, mas muitos deles, eles estão tão preocupados em terem seguidores nas redes sociais que eles não falam a opinião deles em relação àquilo. Então, por exemplo, o cara às vezes é setorista, sei lá, do São Paulo. A transmissão da Energia é de torcedor para torcedor. Quando eu faço, só que eu sou o repórter, o narrador e o comentarista são os torcedores. Eu sou o cara neutro, eu uso até a cor laranja, né, na transmissão. E mesmo que eu não fosse, eu faço muitos jogos do São Paulo e do Corinthians. E quando eu faço, o meu foco é no São Paulo e no corintiano. Então, de fato, assim, entre aspas, eu torço para o time durante a transmissão. Porque para mim,
E se eu fizesse, até na Jovem Pan, os times que eu fazia, eu queria que fosse bem, né? Os times de São Paulo, etc. Mas, quando eu tô na meta, né, na reportagem de campo, eu falo o que eu vejo. Então eu não vou virar tô fazendo jogo do São Paulo para agradar o São Paulino e falar que foi pênalti quando claramente eu vi que não foi. E no Corinthians a mesma coisa. Então o que a gente vê é que às vezes o cara não fala o que ele quer porque vão discordar, porque vão xingar, porque vão isso, porque vão aquilo. Entendeu? Então acho que é isso que acontece, assim, o cara ou o cara é muito chapa branca e joga pra galera, ou o cara, tipo, é do contra e quer polemizar, quer virar personagem. Entendeu? E aí tá faltando o cara que quer ser profissional, que quer ser jornalista, que quer trazer o que ele tá vendo, quer falar o que ele pensa, o que ele acredita de fato, quer dar a opinião dele de futebol. Ah, mas se eu der essa opinião, por mais que eu acho que ela seja verdadeira, a galera vai cair matando. Não vou falar isso. Entendeu? Então eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que tem muito disso. O torcedor também confunde demais. Ele acha que o setorista tem que torcer pro... Como pode o setorista fazer essa pergunta na coletiva, sabe? Cara, a pergunta... O que você pode questionar foi uma pergunta coerente, não foi coerente, foi uma pergunta boa, foi uma pergunta ruim. Agora, não adianta você querer só perguntas positivas que favoreçam o clube quando o clube tá bom, ou só porque quando o clube tá ruim, ele quer aquela pergunta, quer que o jornalista que tá na coletiva dê uma voadora no técnico. Entendeu? Então, o ponto é esse. Para os jornalistas, para quem tá estudando, se tem alguém ouvindo, cara, quando você começar a trabalhar, se você for trabalhar com isso, vá no profissionalismo. Você tem um método, você aprende um método na faculdade. Você tem que seguir esse método. Você tem que falar o que você está vendo. Você tem que reportar o que você está vendo. Não tem que falar as coisas que os outros querem ouvir. Né? E aí você deixa o torcedor mal acostumado. Entendeu? O torcedor mal acostumado que não consegue, sabe? Que agora ameaça o filho do Fagner lá, que tem 12 anos, ameaça a esposa. Por que é isso? Porque ele não pode ser contrariado. Entendeu? Sim. Então, mas é mais ou menos, não sei se eu respondi, que eu acabei saindo. Não respondeu, sim. É porque eu tenho como exemplo, eu sou São Paulino, assim, roxo, mas eu gosto muito do Mauro Betti. Cara, o Mauro Betti, para mim, quando se trata do nosso futebol, é um dos melhores que nós temos hoje. E o Mauro Betti, ele é palmeirense, assumido, mas quando ele tem que falar do Palmeiras, ele vai falar do Palmeiras, seja por bem ou para mal, e mete o pau, muito até. Muito até. Mas também é do São Paulo, é do Santos, seja quem for, se ele está trabalhando naquele setor, naquele clube, ele vai falar mal. Hoje, ele tá uma flor no SBT, ele tá uma flor. Você vai assistir uma transmissão dele lá na Libertadores, uma florzinha. Mas, cara, eu sou muito fã do Mauro Betti e eu gosto disso porque ele não pende ele não pende para um lado ou para o outro, ele vai, exatamente. Ele vai dar exatamente o que vai dar a opinião que ele acredita. É isso que ele acredita. Eu trabalhei com ele na Jovem Pan, né? O Mauro Betti, primeiro, assim, como ser humano, ele é nota 1000. Segundo, é um dos caras que mais manjam de futebol. Terceiro, tem um coração de ouro, né? O Mauro Betti, ele é aquela pessoa que você vê na televisão, não é personagem, é ele mesmo, ele é completamente xarope. Uma pessoa que é completamente xarope. Uma vez a gente foi almoçar no Quilo, ali depois do programa, que tinha o esporte em discussão na Jovem Pan. Ele pôs a comida na bandeja, porque ele esqueceu de pôr o prato, né? Foi comer ele pôs a comida direto na bandeja, né? Ele teve que tirar e pôr no prato. E o Mauro Betti é isso, é porque o torcedor, eu acho que assim, a maior parte do tirando essa, que é uma minoria, só que é uma minoria barulhenta, que é esse torcedor mimado, né? Eu diria que é o torcedor mimado, que tem que falar bem quando o time tá bem, tem que esculachar quando o time tá mal. Então, assim, tirando o torcedor mimado, a maior parte é uma parte que tem uma consciência, que tipo, enxerga no Mauro Betti um cara que faz análises corretas em cima do que ele tá vendo. Ele não tá ali para agradar ninguém. Aliás, o Mauro Betti, até o que eu sentia quando eu trabalhava com ele, ele comenta melhor os jogos que não são do Palmeiras, sabia? Porque nos jogos do Palmeiras, eu sentia que ele ficava, talvez até se podasse um pouco para fazer uma análise super correta. Ele não, em alguns momentos ele não se soltava tanto, porque ele ficava preocupado.
No Palmeiras eu tenho que ser mais objetivo possível. Tenho que fazer uma análise correta. E nos outros times ele estava mais solto, né? Então eu sentia que assim. Mas ele comentava bem em todos, é incrível. E todos os torcedores gostam dele. Uma vez eu fui fazer um jogo na Neoquímica, e aí era um clássico, o Mauro acho que ia comentar também, com o Vampeta, eu não lembro. Ele foi na Neoquímica, não sei por qual razão. E ele foi no camarote que tem lá na Neoquímica, um dos camarotes da Neoquímica. Meu, ele não parou de tirar foto 1 minuto com os corintianos. Era incrível, incrível. Então, assim, o Mauro Betting é um dos caras, por exemplo, que dão uma esperança, assim. Que fala, pô, beleza, tem profissional bom, tem um cara legal para eu admirar, para eu me espelhar, né? Só que, assim, muitos da nova geração são bons, tipo o Rafa Oliveira, por exemplo. É um puta jornalista, para mim, um puta analista, e tem outros que estão jogando pra galera, né? Então, infelizmente, assim, e aí cabe ao torcedor. Porque normalmente eles pegam e falam a imprensa, como se a imprensa fosse uma coisa só, né? A imprensa tem, todos os tipos de profissionais, você pode escolher, tem um catálogo de profissionais. Então, vai lá e escolhe ouvir e acompanhar os que você considera que são bacana. Os outros que ficam falando abobrinha para ganhar Ibope, desconsidera, porque daí o cara vai perder Ibope, entendeu? Só que a galera vai lá e dá Ibope no hate, acaba dando um puta Ibope pro cara e o cara vai se perpetuar por indefinidamente, né? E deixo bem claro aqui, Mauro Betti, se você estiver assistindo esse vídeo, responde nós lá no Instagram, pode ser? Você consegue? Responde a gente lá, só dá um oizinho, tá, Mauro Betti? Brincadeira, todos nós aqui somos muito seu fã, e você é um cara... Exatamente. Eu assisti uma palestra dele na faculdade, não tenho o que falar. É outro Mauro nível. Betti é outro nível, cara. Eu sou totalmente suspeito em falar do Mauro Betti. Eu também tenho uma pergunta aí. A gente está comentando sobre vários jornalistas aí, André. Qual que você se inspira mais, assim? Qual você fala, puta, esse cara... Ou você trabalhou com diversas pessoas lá que hoje são, de um modo bom falar, um medalhão, aquele cara top do top, tanto na Jovem Pan quanto agora na Energia. Qual que você acha que, assim, puta, esse cara aqui eu tô caminhando para? O maior para mim... assim, de que eu na minha visão, assim, que se eu pudesse ser igual, ia ser igual aquele cara, é o Quartarolo, né? Não sei se vocês já ouviram, quem ouviu a Jovem Pan já ouviu bastante Quartarolo, porque o Quartarolo tem uma voz bonita, ele tem uma ironia que eu acho sensacional, e que hoje ele tá comentando mais, né? Até na TV, na Rádio Craque Neto, mas ele foi um repórter lendário de rádio. Ele tem um ritmo muito bom, ele é engraçado, então assim, e ele é combativo, é o que eu acho sensacional nele. Ele chega na coletiva, ele não é o chapa branca. Então eu me espelho muito nele. Só que assim, é difícil você tentar emular um Quartarolo, né? Ele é muito característico, a voz dele é muito específica. Então o que eu faço? Tem um outro jornalista, repórter, que eu acho sensacional, fora de série, que é o Márcio Espímpolo, que eu emulo muito ele, até brinco com ele, já falei para ele. Eu falei assim, eu meio que pegava a sua reportagem e tentava imitar. Basicamente, eu tentava fazer a mesma coisa. Então, eu peguei muita coisa dele, assim. Apesar dele também ser muito característico, e ele tem um ritmo sensacional, uma voz limpa no ar. A voz dele no ar, assim, a colocação de voz dele é uma coisa sensacional, porque você vai no estádio, uma coisa é você falar no estúdio, outra coisa é você falar com a torcida do seu lado, na Neoquímica ou no Allianz, que tem a torcida mais próxima do gol, e o estádio balançando e você falar e a sua voz sair perfeita limpa no ar. Você modular a sua voz, porque qual que é a tendência que você tem? Começar a gritar. Você começa a gritar para compensar a torcida que está ouvindo. Você não está se escutando direito. E ele é impecável. Do ponto de vista técnico, o Márcio Espímpolo é um fenômeno e é um cara super engraçado também, que tem ironia. Então, assim, o cara que eu mais copiei, entre aspas, para desenvolver o meu estilo de reportagem foi o Márcio Espímpolo, mas o cara que eu acho... E o Márcio Espímpolo, assim, é um monstro, mas o cara que eu acho mais top, assim, de rádio é o Quartarolo. Boa. Quartarolo. E já que você entrou nessa questão técnica, eu vou mudar para técnico, obviamente, que eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero pegar fogo no parquinho, cara. Eu quero ver, assim, lógico que
São profissionais, um pergunta, o outro responde, e todo mundo quer obter o melhor resultado possível na sua área de atuação. Mas fala do seu ponto de vista, como foi esse entrevero, essa bola da vidraça aí entre você e o Carille, porque confesso, cara, que eu tô muito curioso de ver o seu ponto de vista. Assim, depois de águas passadas, todo mundo tranquilo, e já te adianto que isso aqui vai ser um dos nossos cortes, tá? Então, o lance do Carille, o Carille é até um técnico, eu gosto dele, assim, não tenho nada contra o Carille. Até chegou a ser falado, né? Eu vi até um canal na Fox, teve um apresentador lá que falou que recebeu a informação que eu não me dava com Carille, que não sei o quê, que já tinha coisa passada, que foi uma viagem de ácido, né? Quem passou essa informação para ele, né? Ou tinha tomado um ácido, ou o próprio apresentador tomou um ácido antes do programa, né? Não sei dizer, porque nunca teve nada com o Carille. O ponto é que, assim, o Carille, ele é um profissional ali de campo, né? Ele era auxiliar, depois virou treinador. Ele não tem tato nenhum para lidar com a imprensa, para lidar com a opinião pública, para lidar com críticas em um volume muito acentuado. E a gente sabe que no Brasil o técnico tá mal é crítica, 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 crítica. Então ele tinha essa dificuldade em lidar. Soma-se a isso o fato de a gente estar num momento em que todo mundo tira um clipezinho ali da Fox, da ESPN, da Energia, e os caras tiram no celular na hora e já manda no WhatsApp do cara. E aí o cara vai pilhando, aí o cara começa a criar fantasma. E aí fantasma, e fantasma, e fantasma. E aí o cara ele entrou numa noia de ficar demonizando os setoristas, assim, porque o Brasil também estava num momento assim de demonização da imprensa pra caramba, ainda tá, né? E aí o cara entrou também, né? Tava nessa pegada de ficar demonizando o setorista e falar que tinha espião. Essa história do espião é a história mais mal contada que tem, mais mal contada. Cada vez uma pessoa me diz que alguém do Corinthians falou uma história diferente. E aí, toda vez que ele trazia essa história do espião, que na verdade ele estava requentando há mais de um ano já, quem começava a ser xingado? Eu, Marco Belo, Vessonix, nós éramos setoristas que nos posicionava, que a gente se posicionava politicamente. Teve a eleição de 2018 e a gente colocou a nossa cara a tapa, a gente se posicionou e colocou nas nossas redes sociais o que a gente acreditava, né, naquele momento. E aí, uma parte mais reacionária dos torcedores do Corinthians pegava aquilo lá que o Carille falava e começava a atacar a gente, usava aquilo como justificativa para ficar sempre, atacava e ameaçava e falava e não sei o quê, e pedia a demissão, pedia a cabeça, e toda vez o Carille vinha com essa história, aí de história de novo, eu falo, mas que coisa é essa do espião? E aí na sexta-feira, antes do clássico com o Santos, no Paulista 19, eu apresentei um programa na Jovem Pan, eu não consegui ir no treino, porque quando ele falou de novo, eu ia perguntar na coletiva, eu ia falar, mas cara, que coisa é essa do espião? E aí, o que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou perguntar, dessa vez eu não vou deixar passar, de novo. E aí, teve o jogo do Santos, quando a gente passou nos pênaltis, e na última, eu deixei para o final da coletiva, porque normalmente, como era um setorista que estava sempre no CT, eu fazia uma das primeiras perguntas. Eu deixei todo mundo perguntar do jogo, e aí, no final, eu trouxe todo o histórico dessa história do espião. Eu falei, por exemplo, você chegou da Arábia Saudita elogiando a imprensa local lá, sendo que é um país que não tem uma imprensa livre. Então, eu comecei a fazer todo, né, aquele caminho do Carille, porque, assim, o Carille, que eu tô falando, ele é técnico de futebol. Política, do ponto de vista político, social, etc., ele não tem nenhum interesse. Eu tenho certeza que ele não tem nenhum interesse, né, de se aprofundar nessas questões, entender por que é tão bizarro ficar demonizando aqueles setoristas que estão ali, sendo que ele está com raiva do comentarista de ar-condicionado que está no estúdio. E ele desconta nos setoristas que estão indo todo dia no clube, que não tem nada a ver com a história, entendeu? E aí eu fiz a pergunta. Aí eu fiz a pergunta desse tamanho, né? Porque eu fiz acho que só a minha pergunta deve ter uns 4 minutos, assim, eu não lembro, né? E aí ele respondeu, só que eu já tinha falado pro assessor dele. Eu tinha esculachado já. Eu falei, cara, de novo esse papo, brother. E ele mesmo falou, não, mas é aquela outra história. Eu falei, mas o cara ele não sabe se expressar, brother.
vocês têm que vir e explicar que ele tá falando aquela história lá atrás, do Paulista de 2018, um jogo contra não sei quem, sabe? Que não tem nada a ver, a história já começa meio bizarra, porque um técnico de um time do interior chegou para ele e falou assim, bem que me falaram que o time do Corinthians era bom de cabeça. E aí aquilo criou um fantasma no Carille, sendo que todos os gols do Corinthians do campeonato praticamente eram de cabeça. Ou seja, porra, qualquer criança de 5 anos sabia disso. Verdade. Sabe? E aí foi isso. Aí eu perguntei, só que como eu tinha falado com o assessor, o Carille já veio armado para me responder. Só que o que eu fiz? Eu não soltei o microfone. Eu sabia que ele estava armado para me responder. E eu falei, eu vou ter a tréplica. E aí, quando eu dei a tréplica, que ele não esperava, e essa ele já não esperava, e aí ele começou a me acusar. Ah, por quê? Você é o espião? A carapuça serviu? Aí eu fiquei puto, né? Porque ele, em tese, ele sabe quem é o pseudo-espião, que é uma viagem, porque eu sei, me falaram depois já de 2 que poderiam ser esse espião. Ele sabia que não era eu, e aí, para 30 milhões de corintianos, ele me joga aos leões, assim, insinuando que sou eu o cara que pergunta para ele sobre isso é o cara que é o espião, né? Não tem nenhuma lógica isso. Então foi isso, assim, foi um episódio lamentável para mim, foi péssimo, porque, mano, nas redes sociais, tipo, os corintianos, parte da torcida do Corinthians, mano, me xingando, me ameaçando. Eu lembro que eu dei meu celular pro Gui pra pedir para ele bloquear meu Instagram, porque eu fiquei tão atordoado que eu não conseguia nem bloquear comentário no Instagram. Minha namorada tá viajando, me ajudou a ficar deletando comentário antes de eu bloquear o Facebook. Pegava foto de família, ficava xingando, aí ela me ajudou a deletar todas essas paradas. Então, assim, tipo, águas passadas. Eu acho que os dois tiveram equívocos, eu tive equívoco, o Carille teve equívoco nessa situação, mas eu achei covarde o fato dele pegar e se aproveitar da situação que ele estava ali, de técnico do Corinthians, e falar, esse bosta desse repórter aí, vou deixar a torcida esculachar ele, e a torcida fazer o que fez comigo, né? E aí depois até na Jovem Pan isso teve desdobramento também, então me tiraram da final do Paulista, depois me colocaram, porque pegou muito mal para a Pan, me tirar da final do Paulista, né? Contra o São Paulo. E aí eles deram a justificativa que era para me preservar, só que não foi isso que eles me falaram, né? Na real. Então foi isso, né? E foi um acontecimento aí que, tipo, eu não... foi meio traumático para mim, eu até pensei mesmo em parar no jornalismo. Tanto que quando eu fui mandado embora da PAN, eu não ia voltar, eu fiz um mestrado, né? Eu até pretendo começar a dar aula no futuro breve, eu finalizei o mestrado, eu só voltei pro rádio, pro jornalismo esportivo, porque pintou, o Sombra me chamou lá da Energia, o Marcelo Lima me indicou, e eu fui lá fazer alguns jogos e eu gostei do ambiente, gostei da galera, porque senão, depois do que a direção da Jovem Pan, meu ex-chefe, eles fizeram, aí eu falei, quer saber, meu, já deu para mim, não é para mim esse meio aqui, mas foi isso, aí eu voltei e lá na Energia tá super legal, tipo, é outra coisa, é outra vibe, né? Dá pra sentir. É muito bom, é muito bom. Mas agora que já passou por esse mar todo aí, como tá a sua relação lá com o pessoal, com a torcida e tal? Então, a torcida Não, a torcida do Corinthians está de boa já comigo. No começo foi fogo, assim, eu ia fazer os jogos, tinha muito torcedor porque assim, tinha um hater lá começava a me xingar, e aí os outros começavam efeito manada, né? Então, eu ia atravessar para ir para outro gol trabalhar. Mano, era xingamento. E antes era assim, antes do episódio, e antes principalmente das eleições de 2018, eu ia cumprimentando o torcedor do início ao fim, que os caras chamavam o Ranieri. Tipo, eu cumprimentava uns 20 quando eu ia atravessar, assim, né? E aí mudou porque, tipo, é isso, o torcedor, ele acha que ele tá defendendo um clube nessa tipo de situação. Eu até compreendo, eu entendo o lado do torcedor. Não fico com raiva, né, por causa disso. Mas hoje em dia não tem mais, assim, não tem mais isso. Óbvio que eu não sou mais setorista, então eu não tô no dia a dia, eu não fico alimentando muita informação, né, que nem eu trazia informação, furo de reportagem, esse tipo de coisa. Hoje em dia não, eu faço só os jogos, porque não tem cobertura diária, né, na Energia.
Uhum. E hoje em dia, tipo, a galera cumprimenta, né? Tipo, muitos torcedores lembram da época que eu era setorista, trocam ideia. Então, tem vários que eu conheço lá. E aí é isso, mas aí, hoje é de boa. Hoje eu vou de boa. No Twitter eu não mexo mais, porque Twitter No eu Twitter não acho dá. que o Twitter é É. muito pesado, assim. Você entra feliz e sai triste, sabe? Porque, Exatamente. mano, Terra de ninguém. Lá é terra de ninguém, é tóxico pra caralho. Aí, assim, pra caramba, né? Desculpa, é muito tóxico. E aí eu não Nossa, entro mais. Eu não entro aqui, mais. Então eu. Mas isso melhora, ó. Você que tá acostumado a passar raiva no Twitter, deixe de entrar no Twitter uma semana pra você ver como que melhora a sua qualidade Melhor, de vida. né? Eu bom, tenho. agora, Deixa eu perguntar pode só não, mais uma perguntinha, na à verdade, duas. vontade. Sobre técnico brasileiro e técnico estrangeiro. Embora a gente tenha duas vertentes aí, tipo o técnico. Vamos lá pegar um técnico português, o Abel Ferreira, e o técnico do Corinthians, que também tá lá e cá tá quase ali. E a outra pergunta para a gente entrar em Copa do Mundo, se a Itália vai ganhar a Copa. Vai, a Itália vai ganhar em 2075, mais ou menos. Técnico brasileiro e português, eu acho assim, é meio clichê o que eu vou falar, mas eu acho que é muito isso mesmo. Primeiro, o cara tem que ser bom, né? Então não quer dizer que o cara é brasileiro que ele é ruim ou que ele é bom, e não quer dizer que ele é português que ele é ruim ou que ele é bom. Aquele Então estrangeiro. você tem bons jogadores de futebol no Brasil, na Itália, na França, e você tem ruins aqui, tem em todos os lugares, né? Então, o Principalmente que eu ali no acho. Morumbi, tem bastante ali no Morumbi. O que eu acho é o seguinte, é que do ponto de vista tático, tem uma geração brasileira chegando agora muito mais antenada. Então o Brasil demorou muito para abraçar a parte teórica do futebol. Ficava muito naquela parte prática. Porque aqui eu vou distribuir colete, porque eu vou motivar, eu sou o técnico paizão. Então isso atrapalhou muito. Esse estilão Renato Gaúcho, que eu vou para a praia, não preciso estudar, não sei o quê. Hoje em dia, se você não estuda adversário, por exemplo, faz uma análise, um pente fino, você sai muito atrás. Então, tem analista de desempenho, tem o cara que vai analisar o adversário, tem o cara que vai ver como que seus jogadores estão se comportando, os números, que nem a NBA. NBA, eles dão muito valor para o cara tem uma média de tantos rebotes, tem não sei o quê. Futebol hoje em dia é assim. Conta demais. Quantos passes certos ele tem, quantos lançamentos ele dá por jogo, quantas chances ele ajuda a criar, quantas finalizações na meta ele tem. Então, assim, tem muito técnico bom, gringo, tem técnicos que não são tão bons, e tem técnicos bons no Brasil. Por exemplo, o Rogério Ceni é um técnico que já chega super antenado, que eu acho que é um bom técnico e que vai melhorar. O Fernando Diniz também é outro exemplo de uma nova geração que demorou, que tinha essa parte teórica e as ideias super boas, mas que não conseguia colocar isso em prática. O Dorival Júnior... sim, exato. O Dorival Júnior não é tão novo, já é uma geração anterior, mas ele é um cara antenado também. Então, assim, tem técnicos brasileiros que são bons, tem o Barbieri chegando, tem outros também novos, né? E tem gringos que são bons, tipo o Vojvoda, um técnico muito bom, o Jorge Jesus foi um técnico bom, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele é bom, só que daí tem um outro porém. O técnico que é bom em Portugal, ele vem trabalhar no Brasil, tem também um conflito cultural que ele tem que aprender a lidar. Então é muito mais fácil ele implementar a filosofia dele de jogo em Portugal do que no Brasil, porque no Brasil ele tem esse desafio a mais de gerir jogadores. Lá em Portugal, o cara entra num rodízio, ele não fica bicudo. No Brasil, ele não gosta de entrar em rodízio. Até jogador veterano não gosta de entrar em rodízio, ele quer jogar todas. Então, assim, ele tem que aprender a lidar. Ele tem que aprender a lidar com todas as questões. O Abel Ferreira, por exemplo, é um técnico que dificilmente critica um jogador em coletiva. Eu acho que uma das poucas vezes que ele fez isso foi com o Verón, né? Que ele ficou muito, muito bravo com o Verón e foi uma crítica... com razão, só que ele criticou e escalou já logo na sequência, né?
O Vitor Pereira, eu acho que ele pesa a mão. Ele, com o Roger Guedes e com o Luan, ele pesou demais a mão. E isso pega muito mal no vestiário. O Carille, na segunda passagem, ele começou a rodar quando ele colocou a culpa da eliminação na Liberta no Pedrinho e no Matheus Vital, os jovens. Eu lembro disso. Exato. Então, no Brasil pega muito mal. Até que eu falei com o Vessone já sobre isso. Eu falei, Vessone, o Vessone acha que é o jeito dele. E eu entendo. Eu falo, Vessone, a questão não é nem essa. A questão é o jeito dele. Eu posso achar certo, você também, mas isso vai atrapalhar ele. Em algum momento vai atrapalhar ele. Né? Então, eu acho assim que os treinadores de fora são bons, alguns, outros não, outros são médios, e no Brasil também. O ponto o Brasil está agora encostando, do ponto de vista tático, teórico, o brasileiro está se aproximando dos gringos agora. Tanto que toda a literatura tática e teórica de futebol escrita em português não é em português brasileiro, é em português de Portugal, entendeu? Então o Brasil precisa avançar um pouco nisso e está avançando com uma geração boa que está chegando também. Boa. Agora, continuando na nossa Copa do Mundo, que está para chegar, vamos mudar totalmente, porque chega de falar de futebol brasileiro, né? 2022, Copa do Mundo do Catar. Lá fora, as seleções todas já fazendo jogos treinos e tal, e a nossa seleção está por ali. Uns estão voltando de férias agora, outros estão em pleno Campeonato Brasileiro, ou em locais totalmente aleatórios. Mas, Ranieri, o que você está vendo? Primeiro, vamos reformular. Já cobriu alguma Copa do Mundo? E se sim, Já. Cara, como foi isso para você, cara? Trabalhar em uma Copa do Mundo? Então, eu fiz a cobertura pela Jovem Pan. Em 2014, que eu entrei na Pan, era ano de Copa do Mundo. Então eu eu participei da cobertura, mas como produtor e coordenador. Então não falava no microfone ainda. Em 2018 eu já era repórter e já era repórter da equipe titular da Pan, né? Então o Espímpolo era o repórter 1, eu era o repórter 2. Então a gente fazia os principais jogos, porque a Pan sempre fazia com 2 repórteres. E aí foi bem legal, porque eu não viajei. Então eu fiz daqui, eu fiz do Brasil, né? Não fui para a Rússia. E então eu fiz tubo, né? O que a gente chama de off-tube, que é você ficar no estúdio e faz os jogos. E foi bem legal. Eu gosto muito, né, de futebol de seleção. Eu não tenho assistido tanto ultimamente, que como eu saí da PAN em 19, 20 e 21 eu fiz o mestrado. E nesse período praticamente não assisti futebol. Eu fiquei num sabático, né, de futebol, digamos assim. Comecei a assistir no fim de 2021, no fim do ano passado, que foi quando eu comecei a fazer os jogos na Energia. E aí, a partir desse ano, eu tô assistindo mais futebol. Mas é bem legal, porque você faz todo tipo de seleção. Sei lá, França, Croácia, Portugal, Espanha. É muito legal, assim. Eu gosto muito, eu fiz a final, inclusive, da Copa do Mundo. Então, assim, é uma experiência muito boa, é uma experiência muito legal. Eu quero ainda tentar. Esse ano a Energia comprou os direitos da Copa, vai transmitir todos os jogos, e isso é muito legal, né? Eu não sei se a Energia vai mandar alguém para a Copa do Mundo. Eu tenho o desejo, né, de um dia cobrir uma Copa em loco. Vamos ver, né, se isso se realiza, mas de qualquer forma eu gosto. Eu gosto de futebol de seleção e eu gosto de fazer a cobertura também dos jogos, de pesquisar, porque você tem que pesquisar desde a pronúncia, você vai, sei lá, fazer o jogo do Irã. Se você conhece 3 jogadores, às vezes é muito. Então você você tem que pesquisar onde o cara joga, quais as características, qual perna ele chuta, qual a pronúncia do nome dele, quantos jogos ele tem para a seleção, quantos gols. Então, assim, é legal, é trabalhoso, mas é bem legal. Eu gosto de fazer esse tipo de cobertura. Bom, então, pelo que você disse, a Energia ainda não tem um projeto formatado, né, para toda a equipe esportiva ainda, né? Só compraram os direitos, mas nada repassado para vocês. Não foi. Talvez eles até tenham, né? Mas assim, o que foi passado para a gente é que a Energia já adquiriu os direitos da Copa, que tipo, são bem salgados, né, na realidade. Então,
é até um passo bem grande para a Energia, porque eles transmitem futebol desde 2019, se não me falha a memória. Então é super recente, tem 3 anos o Energia em Campo. E agora eles já vão para a Copa do Mundo. Então, primeira Copa. Então, assim, mostra que a Energia tem essa ambição dentro da transmissão de futebol, que não vai parar, o Energia em Campo não vai acabar amanhã e que não vai parar nessa Copa do Mundo, né? Isso é muito legal. Então, mesmo que eventualmente nessa Copa eles não mandem ninguém e façam tudo daqui do Brasil, transmitam os jogos off-tube, né, que eu falei, com a gente olhando a televisão, na próxima Copa, já mais amadurecido, talvez mande alguém, mande 1, 2, 3, entendeu? E por aí vai. Então, assim, não sabemos os detalhes, se vai alguém ou não, mas vamos transmitir todos os jogos. Pô, isso é legal. Não, se vocês fizerem um puta trabalho, que eu acredito sim que vocês farão, próxima Copa vai ter patrocínio, vocês vão fazer em loco, será... Com certeza terão imagens via internet de vocês lá, sabe? Então acho que vai ser bem legal. Quando eu fiquei sabendo que a Energia comprou os direitos, falei, puta, ia ser do caralho. Imagina, De Paula narrando o jogo da Argentina. Imagina, da Tunísia, cara, né? Da Tunísia. Ele tá louco pra narrar Tunísia. Da Tunísia. Imagina, cara. Mas e o que você tá vendo? Você disse que ficou em 2 anos sabáticos do futebol, mas pensando em Copa do Mundo, o que você tá vendo dessas seleções? Tá? Dessas seleções que estão chegando. Eu tenho a minha opinião, tá? E já adianto para vocês que não vai ter para ninguém esse ano. Olha lá. Caiu tudo, galera. Esse ano não vai ter para ninguém. Tá aqui, vou até pintar essa estrela aqui, que eu não tenho dinheiro para comprar outra. Então, e o que você tá sentindo, cara, dessa Copa do Mundo aí 2022? Você acha? Então, eu acho assim que o Brasil é uma Copa muito boa para o Brasil. Às vezes as pessoas ficam meio chateadas, falam assim, pô, o Brasil perdeu de novo. Se você parar para pensar, tem pelo menos umas 8 seleções que têm boas possibilidades de ganhar a Copa do Mundo. Então, por exemplo, até abrir aqui para ver as seleções que de cabeça eu não lembro. Ó. A Inglaterra é uma seleção que eventualmente pode ganhar uma Copa do Mundo. A Holanda sempre é uma seleção muito forte. Argentina, França, Tunísia, zoeira, Tunísia não. Alemanha... Alemanha, Espanha, a Croácia chegou na final, tem Bélgica, tem Brasil, tem Portugal, Uruguai, México, tem seleções medianas para boas também. Então, assim, são várias as seleções que têm possibilidade de ganhar. Então, se você for ver proporcionalmente, o Brasil, mesmo favorito, ele chega ali com, sei lá, 16% de chance de ganhar. Se você dividir o favoritismo entre essas seleções que têm possibilidade, 20%, 25%. A seleção que chega mais bem cotada tem 25% de chance, porque tem outras também. Então, assim, não é que é o negócio certo que você vai ganhar. Sim. O cara, quando chega hypado no máximo, que tem essa probabilidade, sei lá, de 25%, é 1/4. Então, a cada 4, se tentar 4 vezes, ganha uma. E 4 vezes, 4, 8... 16, são 16 anos, entendeu? Então, assim, não é simples. Não é uma tarefa fácil você ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil, esse ano, é o principal favorito. Porque passa um pouco pela França ter queimado a etapa da geração, até eu vou utilizar uma expressão do Vitor Pereira, já chegar com o bucho cheio de uma Copa antes ter conseguido conquistar o Mundial. Porque o objetivo da França, o planejamento, estava para a próxima Copa, para a Copa agora, do Catar. E já ganhou na Rússia. Então a França, que é um adversário e tanto, já chega um pouco com o bucho cheio. O Brasil, acho que chega mais com sangue nos olhos. O Brasil chega mais com mais aprendizado. O Tite, eu acho que é o treinador ideal para essa Copa. E ele, invariavelmente, ele vai sair da Copa do Mundo. Essa vai ser a última dele. Ele sabe disso. Então ele está se dedicando mais do que nunca. Né? Então, e fora a geração da seleção, uma geração muito boa. Né? Então você vai ter o Neymar, que está no auge da forma física dele, tem 30 anos, então ele não está na descendente, talvez um pouco, assim, tenha começado, mas ele está numa forma física muito boa e técnica também. Você tem mano, os caras que estão chegando voando, então você pega o Vini Júnior, por exemplo, sabe, o que ele está jogando no Real Madrid, você pega o próprio Rodrigo, que também é um fenômeno, você pega o Rafinha,
Você pega o Casemiro, que também está numa idade boa e que fez muita falta na Copa da Rússia. Eu estava vendo o confronto entre Bélgica, a escalação do Brasil entre Bélgica e Brasil era o Alisson, Fagner, não sei se vocês lembram, mas tinha o Fagner na lateral, tinha o William na ponta direita, era uma seleção assim que se você tinha o Paulinho era titular também. Era Paulinho. O Renato Augusto entrou, o Fernandinho era o primeiro volante. Então aquela seleção era Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Fernandinho, Felipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus e William. Era essa escalação titular. Eu acho que a atual é muito mais forte. O Marquinhos, para mim, ele chega melhor do que o Miranda estava na última Copa do Mundo, na forma física. O Thiago Silva, ele é um monstro mesmo, ele assim, esse aí tipo, é incrível, né? Como ele consegue se manter em alto nível. O Alisson segue como um goleiro, acho que até mais, ele chega com status ainda maior do que ele já tinha naquela Copa. A lateral direita ainda é uma incógnita, não sei se vai o Dani Alves, não sei se vai meter um Danilo, eu não sei o que o Tite pretende fazer ainda, então não chega, tem um déficit ali. O Marcelo já estava começando a ficar meio... Mas ele estava em alta, se não me engano, mas já estava começando uma descendente dele. Então você vai ter o Casemiro, que fez muita falta. Você tem um Paquetá, querendo ou não, é um cara que corre por 2 e que tem uma qualidade técnica e que o Tite valoriza isso. O Coutinho, beleza, ele joga aquele jogador meio Cueva, né? Que joga parece que mais na seleção, às vezes, do que no próprio clube. Mas ainda assim... É ruim. Não. Exato, não é um cara que tira suspiros, né? Então, assim, e nas pontas, o William, você tem o Vinícius Júnior, às vezes o Tite, eu não sei o que ele pretende, né? Mas, ele tem a opção do Rafinha que tá jogando bem, mas você pode meter até um ataque com Neymar, Vini Júnior e Rodrigo, por exemplo. E aí o Neymar, ele tem o Antony, exato, o Antony que tá destruindo no Ajax e que provavelmente o United vai tentar mais uma. Então, assim, para mim essa seleção chega mais madura, chega equilibrada também, tá madura, mas tá equilibrada. Tem muito cara jovem e os mais veteranos estão numa forma física boa. Então, assim, e o Tite mais experiente, o Tite na sua segunda Copa do Mundo, com muito mais aprendizado. Então, eu acho que assim, o Brasil é um dos favoritos, mas se perder não tem quem culpar. É difícil ganhar uma Copa, tem muitas seleções boas, é um jogo só que você tem no mata-mata. Então você pode perder, você pode estar no mau dia, outro time tá melhor numa bola aérea, você pega uma Inglaterra que tem, Maguire, os caras metem tudo do Harry Kane, faz os trenzinhos, aí faz um gol de cabeça, entendeu? Então, assim, o Brasil chega forte. Para mim é a principal seleção. Tem outras boas, mas o Brasil, para mim, é a principal. Hoje eu vejo na nossa seleção que nós não temos tanto aquela dependência que nós tínhamos do Neymar. Sim. Nas duas últimas. A gente não tem tanto que fomos campeões da Copa América recentemente sem o Neymar. E jogamos muito, e fomos campeões de braçada na Copa América. Eliminatórias também. Eliminatórias, o Brasil nem se esforçou praticamente. Nem se esforçou. E muitos jogos o Neymar não jogou. Então, a seleção tá bem, cara. Eu estou mais empolgado. Vocês podem até não acreditar na mesma crença que eu. Acho que a última seleção que eu acreditava que ia ser campeã e não foi a do Dunga, em 2010. Porque foi uma seleção que vinha ganhando tudo. E deu aquele azar do Felipe Melo. Teve o erro do Felipe Melo, né? Ele perdeu a cabeça, fez o gol contra. Então. Mas desde essa Copa, acho que de 2010 da África, acho que foi 2010. Eu acho que essa de 2018, para mim, é que tem mais chance de ser campeã. Eu acho também, eu concordo. E essa de 2018 e de 2022, para mim, ainda é melhor que aquela. E ó que não vai ter o Vini Júnior e o Rodrigo e o Antony no auge da capacidade deles, entendeu? Mas, olha, para mim, eu acho que esse ano vai dar Tunísia. Você e De Paula vão fundar o fã-clube aí da Tunísia. Cara, é isso. Ranieri, nós temos aqui um quiz para você, tá?
A gente tem Boa. um quiz aqui para ti, só para te explicar como funciona. São 5 questões, 4 opções em cada uma. Tá. Se você perder para esses 2 Zé Ruelas que estão aí do seu lado, você vai pagar uma prenda. E se porventura eles vierem a perder, você paga a prenda também. Não, brincadeira. É os dois. Um dos dois aí, quem perder, vai pagar a prenda. Eu acho que eu vou ganhar igual a Itália vai ganhar esse ano aqui. São 5 questões, 10 segundos para responder. E quem perder, a gente vai decidir no final. Então, quando aconteceu a primeira Copa do Mundo? 1926, 1930, 34 ou 38? Isso é fácil. Posso... Quem Responda. pode falar? Eu? Você Pode primeiro, Mas como Ramon. que é? Todo mundo fala junto? Cada um fala Fala de- junto. Todo mundo fala junto. Tá, então quais são as 1920. opções? Fala, então. São 4 opções. Primeira Copa do Mundo: 1926, 1930, 34 ou 38. No valendo. 1, 2, 3, valendo. 34. 30. 1930. Ranieri e Ramon acertaram. Olha aí, tô falando. Os caras estão de panelinha contra mim aqui. Não nada, é só o desejo da torcida. Tá? Segunda questão. Quem foi a primeira seleção campeã da Copa do Mundo? A, Uruguai. B, Brasil. 3, Alemanha. 4, Itália. 1, 2, 3, valendo. Uruguai. Boa, os 3. Terceira questão. Quem é o maior artilheiro das Copas do Mundo? Ronaldo, Klose, Thomas Miller ou Finazzi? 1, 2, 3, valendo. Close. Os 3. Não, eu falei Thomas Miller. É Thomas Miller que você falou, tinha falado? Thomas Não, Miller. Thomas Miller. Thomas Miller do... Não vou falar, não. Deixa aqui. É daqui do 15 de Piracicaba. É. Só lembrando, Klose com 16 gols. Tá, Klose, o maior eu lembrei. artilheiro. Thomas Miller, que se eu não estou enganado, se ele fizer 5 gols, ele ultrapassa o Klose. Tá? Se ele for para a Copa do Mundo, ele ultrapassa o Klose. Ele deve ir para a Copa. Então, 5, eu achei que a distância era menor. Eu achei que fosse menos de 5. São 5. Se não me informar errado, são 5. Tá. Quarta questão. Quantos gols foram marcados até hoje, somando todas as Copas do Mundo? Mas aí complica, pô. Não, mas a intenção é essa. A intenção é complicar. Você acha que é só eu que tenho que errar esse negócio aqui? Opção A. E os caras tá tudo pesquisando aí que eu sei, ó. Opção A, 2.525 gols. Opção B, 2.548. Opção C, 2.561. Opção D, 2.708. Mas peraí, rapidinho. Nossa. Como essa é mais difícil, é melhor cada um falar uma letra aí, hein? Aí depois, por último, você fala quem que acertou aí. Eu vou repetir. Opção A, 2.525 gols. Opção B, 2.548. Opção C, 2.561. E opção D, 2.708. 1, 2, 3, valendo. B. B. Eu vou falar a letra A. B, Patrick. E o Ranieri também. Não, ele falou D de dado. Não, eu falei D? B. Ele falou B. Eu falei Bosque. B de bola. B de bola. Qual que Então, foi opção B, 2.548 gols marcados até a Copa de 2018. Então, nesse momento... Eu que me lasquei, né? Não, calma. Ainda tem a pergunta matadora. O nosso Neymar aqui caiu. Perdemos um guerreiro. Perdemos o guerreiro. Até agora está... eu quase removi o menino. O Ramon com 3 acertos. Ranieri com
4, tá ganhando. E eu com 2. E Dois? você 2 ou com 3? 2, 3. 3, então eu tô empatado. Eu e o Ramon aqui. O Ranieri tá Empatado levando. você, Ramon. E agora a pergunta matadora. Ou empata tudo, ou um de vocês dois se lasca, cara. Essa é difícil, hein? Essa aqui eu caprichei, cara. Pô, mas a última já foi difícil. Essa aqui eu tive que gastar todos os meus megas de internet para achar, cara. Quem foi o maior artilheiro em uma única Copa do Mundo? Você sabe? Então quero ver se você sabe. Não, mas cadê a opção? Opção A, Ronaldo. Opção B, Pelé. Opção C, Jules Fontaine. Opção D, o Jô. 1, 2, 3, valendo. O Ronaldo. Nossa, calma aí que essa eu dei uma bugada. Calma aí. Era o Ronaldo, Pelé. Qual foi a opção C mesmo? Fontaine ou Jô? Nossa, eu não sei. Eu acho que eu vou no Ronaldo também. E aí, Ramon? Você, Ramon. Letra C, Fontaine. É isso aí, o Ramon acertou. Tá de brincadeira, viu? Ramon acertou. Tá de brincadeira. Lembrando que o. Ele saiu para pesquisar essa Eu tenho resposta. certeza, ele é mau cretino, cara. Não dá pra confiar. O Jules Fontaine fez 13 gols na Copa de 58, onde o Brasil foi campeão. Campeão. Caramba, É isso aí. 13 gols numa Copa. E 13 o cara não é gols. o artilheiro das Copas, né? E não é o artilheiro. 13 Ele era até 2006, quando o Ronaldo Ronaldo fez aqueles 3 passou, gols. Isso. E depois o Close passou. Em 2014 aqui no Brasil. Esse ano eu fiz uma matéria lá para Energia. O Cristiano Ronaldo ele pode quebrar vários recordes de cara que mais gols fez em diferentes edições, cara que mais gol velho, o segundo mais velho, né? Só atrás do Roger Milá, se ele marcar um gol nessa edição. Acho que ele vai para quinta Copa marcando gol, se ele marcar no Catar também. Vai ser o único. E tem alguns outros recordes, assim, mas o Cristiano Ronaldo, se ele meter um golzinho, ele já vai bater uns 5 recordes de tabela. E quem. Olha, olhando a tabela aqui, eu acho que ele vai fazer uns 5 gols, cara. Só na primeira fase. O cara é monstro, mano. É o homem. Quer ver? A seleção de Portugal vai jogar contra Uruguai, Coreia e Gana. Exatamente, Uruguai, Coreia e Gana. Vai descer o trator nos caras. Vai passar o rolo, cara. Então ficou assim, Ramon e Ranieri com 4 pontos cada um, e o nosso digníssimo Lanterna Patrick ficou em terceiro, já começando mal o nosso ranking mensal aí. Ranieri, você como nosso convidado, você decide qual vai ser a prenda desse Zé Ruela aí, que não manja nada de futebol, cara. A prenda... Que time que você torce, ô Patrick? Pro Palmeiras. Pro Palmeiras? Já tô imaginando já. Passou um pensamento aqui, ó. Não, ia ser mancada, né? Cantar aquela música lá da copinha e tal, né? Não, eu acho espetacular, cara. Que é só a verdade. Você sabe a letra dessa música aí, ô Patrick? Eu não sei. Como que é? Não, eu te mando a letra, peraí. Eu te mando a letra. Aquela lá de Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. É? Isso daí? Essa eu vou ter que mostrar, peraí, um minuto. E ó as cuecas penduradas lá, ó. Opa, calma aí. Samba canção toda largada. Ó a freada. Essa camisa aqui, ó, prova pra gente aqui que comemorativo da Copa Mundial do 51, tá? Só pra provar pra nós aqui. Lá no Brás? E, ó, você pegou essa aí? Lá no Brás. O Mundial de 51 foi só pedreira, né? Assim, para quem tiver curiosidade de olhar, era só time bom. Tinha Juventus, tinha Estrela Vermelha, tinha... eu não lembro de cabeça, assim, mas o chaveamento do Palmeiras não foi fácil. Então, assim, foi um torneio. Não era um muito Vasco, difícil. né? Não era um Vasco. Foi mal. A final com o Vasco foi dar uma brochadinha de leve, né? De fato. Poderia ter sido a final com o Real Madrid.
Seria mais legal com 2 do Edilson, né? Em cima do. Uhum. Com o rolinho no Carembê lá, mas foi um torneio dificílimo mesmo. O que mais ferra o Palmeiras é o Fluminense ter ganho no ano seguinte, porque aí você tem que falar, tem o Mundial do Fluminense também, aí já dá uma. Né, você fala, pô, mano, do Palmeiras até dá pra conversar, mas colocar o do Fluminense campeão mundial também aí é complicado. Aí já vira bagunça, né? Aí já vira bagunça. Bom, gente, chegando no final do nosso papo. Cara, e de verdade, voou, Obrigado. tá? Que eu bati o olho agora, eu falei, eita, passou o relógio aqui. E, Ranieri, nem só tenho que te agradecer, tá? O seu tempo, obrigado aí. sua paciência, tá? Toda a sua simpatia e disponibilidade de nos atender lá no Instagram. Nos respondeu prontamente com ok, vamos fazer. Cara, isso encheu a gente de alegria. Hoje é o nosso retorno, tá? A gente ficou um tempinho parado aí, teve uns probleminhas, falta de tempo. Então, vamos voltar daqui até a Copa do Mundo. Vamos ter vários vídeos. Você que está assistindo aí já, se inscreve, deixa o like, compartilha. Sabe esse negocinho que está aí embaixo aí que parece um sino? É um sino. Vai lá, marca lá, dá flag essa bagaça para você poder ser comunicado notificado, né? Quando tiver novos vídeos nossos. E Ranieri, mais uma vez, só tenho a agradecer. E de verdade, foi espetacular te receber. Boa. Valeu. Foi espetacular. Bom, é o retorno dos que não foram ainda, né? Então é isso aí, isso que importa. Não, valeu mesmo. E, cara, é isso. Essa é a nossa quinta série. Bem-vindo à nossa sala de aula. Valeu, muito obrigado mesmo pelo convite. Foi muito legal, passou voando, né? 1h16 aí. Isso sem contar as primeiras 5 tentativas. Exato. As primeiras 5 horas. Mas foi da hora. Valeu, Ramon, Patrick, Kleber. Valeu mesmo, foi da hora. Me diverti bastante aí no bate-papo com vocês. Legal. E deixa suas redes sociais. Se você quiser que alguém te siga, pode deixar aí para mim. Boa. Eu no Instagram é Ranieri_André e no Twitter também. O Twitter eu tô escrevendo um pouco menos, né, ultimamente. No Instagram eu compartilho mais coisas em story, principalmente. Mas é isso aí. Só seguir lá e tamo junto. Valeu mesmo pelo convite aí, foi bem legal. É isso aí, galera. Dá aquela força pro Ranieri e também para nós. Vai lá no Instagram, segue o Ranieri, já aproveita, pula pro lado e é resenha oficial. Não tem outro, é somente nós. Conte a gente, compartilha, chama os amiguinhos lá, aquela vaca velha da sua vizinha, põe para assistir também e vamos nos divertir que daqui para frente tem muito mais resenha, valeu? Galera, aquele abraço, Ranieri, mais uma vez obrigado, até a próxima, valeu. Até mais. Tamo junto.